Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, começando uma edição especial do Vozes do Planeta. Eu digo especial porque nesta semana, eu estou falando na segunda semana de abril, o Brasil perdeu duas figuras muito importantes para a comunicação ambiental, para a divulgação científica, a importância da conservação no país, do estudo da biodiversidade, da ciência. Então, a gente tem também um histórico aqui no país de não fazer as homenagens devidas, né, a pessoas que foram importantes, chamo de lendas da conservação, depois de grandes conversas no mato com a Flávia Miranda, a médica veterinária, que vai participar também desta edição. Eu estou falando do jornalista Randal Marques, que morreu na última quinta-feira, dia 9, e também do professor Ângelo Machado, que faleceu na segunda-feira, dia 6 de abril. Eu já estava preparando, né? Vocês que estão acompanhando aqui direto o podcast sabem que desde o começo da pandemia venho preparando uma vez por semana um episódio especial, então já está no ar o episódio especial dessa semana, que é sobre a pandemia, o coronavírus chegando na Amazônia. Recomendo muito vocês ouvirem a edição número 131. Nela, o Cláudio Ângelo, no seu Mundo Real, também traz uma perspectiva, um estudo que traça aí como é que seria o futuro da biodiversidade global até 2050. Mas, enfim, tudo isso só é possível, ou essa forma de comunicar só é possível, no meu caso, eu posso dizer, porque eu tive uma grande referência, várias, né, mas uma das principais do jornalista Randal Marques, pioneiro do jornalismo ambiental. Ele nasceu em Icaçapava, no interior de São Paulo, num assentamento indígena, e trabalhou na redação do Jornal da Tarde por mais de 21 anos, e foi lá, na minha opinião, que ele marcou a história realmente da imprensa nacional, por ter colocado a questão ambiental, por ter colocado o meio ambiente na pauta e de uma forma completamente pioneira, né? Trazendo o que a gente hoje já conhece, né? Trazendo a questão econômica, trazendo a questão social, trazendo a questão da ciência, tudo isso sendo colocado em verdadeiras matérias que deveriam ser estudadas por todo mundo que trabalha com comunicação e trabalha com jornalismo. Se você entrar lá no acervo do Estadão, tem várias reportagens emblemáticas que foram capa do JT, e realmente o trabalho do Randal em colocar o jornalismo, em colocar as informações, a checagem, em colocar o meio ambiente sob essa perspectiva, desencadeou uma série de histórias, né? No próprio Estadão, o Rodrigo Mesquita, o jornalista Rodrigo Mesquita, né, que trabalhou diretamente, né, com o Randal Marques, disse que o Randal foi o pioneiro do jornalismo ambiental brasileiro, que era proativo, não tinha uma cobertura técnica, mas uma cobertura política, como o Rodrigo colocou nesse depoimento no Estadão. Também o Rodrigo diz que o Randal fez com que o Jornal da Tarde acabasse indiretamente sendo um dos fatores de articulação do movimento ambientalista em São Paulo. Uma das reportagens mais emblemáticas para quem quer saber, quer conhecer ou quer entender um pouco mais sobre a importância do Randal para o jornalismo e para o jornalismo ambiental, por ele ser considerado o pioneiro do jornalismo ambiental, é uma matéria em 1985 que mostrou que a Serra do Mar estava desabando, né? A capa do JT é justamente essa, né? A Serra do Mar está desabando. Tudo que ele levantou sobre a região foram anos de cobertura, também tratando da questão de Cubatão. Foi ele que cunhou o termo Vale da Morte para Cubatão. Um gênio, um ético, um jornalista com propósito, que era trazer a verdade com relação ao meio ambiente. Então, para começar com os depoimentos, eu convidei o Dalmar Condes, diretor e criador, né, da Envolverde, a primeira agência de jornalismo ambiental, eu considero também, e o Dal também é um dos coordenadores da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, e ele vai trazer uma surpresa também para todo mundo aí
que é jornalista. O jornalista Randall Marques foi um ícone para os jornalistas ambientais brasileiros. Ele foi o primeiro. Desbravou caminhos para que a pauta ambiental se tornasse importante. Mostrou que a pauta ambiental não é só falar de bichinhos e de árvores. É uma pauta de economia, é uma pauta de sociedade, é uma pauta de vida, mas também é uma pauta de morte. Randall esteve em momentos trágicos, dramáticos da questão ambiental brasileira, como a questão de Cubatão. Randall, na época, mostrou que a anencefalia de crianças nascidas na região de Cubatão era culpa das indústrias, era culpa do capitalismo selvagem que à época vigorava na produção de progresso a qualquer preço. Um progresso que mata. Randall inspirou centenas de jornalistas a serem hoje profissionais que estão nas páginas de economia, que estão na televisão, que estão no rádio, que estão nos sites, que estão em todos os lugares onde o jornalismo ocupa espaço e é relevante. O jornalismo ambiental é hoje um patrimônio da sociedade brasileira. Ele é necessário porque o Brasil é a maior potência ambiental do planeta Terra. O Brasil precisa liderar nas questões ambientais em todo o mundo, questões climáticas, questões florestais, Amazônia, temas para os quais Randall Marques chamou a nossa atenção. Por isso, nós, que fazemos parte da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, decidimos criar o Prêmio Randall Marques de Jornalismo Ambiental. Vamos estimular jornalistas, jovens jornalistas, a seguir produzindo a pauta ambiental de boa qualidade. E jornalistas ambientais são profissionais de extrema qualidade que precisam, antes de tudo, de conhecimento técnico e de qualidade na apuração. O jornalismo ambiental que Randall Marques praticava, deixou um legado de centenas de jovens jornalistas que se tornaram jornalistas ambientais. Isso não será esquecido. O Prêmio Randall Marques de Jornalismo Ambiental vai ser a oportunidade de estimular ainda mais jovens a seguir pela pauta ambiental em direção à construção de uma sociedade e de uma economia sustentável. Ouvimos o Dalmar Condes, da Rede Jornalismo Ambiental, então aí já vemos, Rede Brasileira, né, de Jornalismo Ambiental, e já vemos então que nasceu então o Prêmio Randall Marques, não poderia ser diferente, ele que foi uma referência para todos nós que trabalhamos com a questão ambiental e com a seriedade, com o rigor e com o propósito, como eu disse, que o Randall tinha. Então, Vozes do Planeta começa suas homenagens, então, falando do Randall Marques. Agora, a gente vai falar sobre o professor Ângelo Machado. Eu sempre dou carona também para a universidade. Eu dei carona para uma pessoa, ela olhou para mim. O senhor é estrangeiro? Falei, puta merda, essa mulher quer me contar. Falei, sou. De que país? Da Nhenhenhen. Mas onde... Aí ela perguntou assim, onde fica esse país? Não, é da antiga União Soviética, fica entre o Azerbaijão e o Cucurdistão. Pai pequenininho, assim, a doença genética, todo mundo é fanhoso, todo mundo. Outro dia nasceu uma menina que não era fanhoso, o pai pediu sempre o DNA. Ela não sabia se eu estava brincando ou não, eu firme aqui. Ela deve ter pensado assim, eu saí, vou gostar desse homem aí quando ela desceu, eu falei, mas o senhor fala português também? Claro, moro aqui há 40 anos, mas até hoje não perdi o sotaque. Durante 30 anos, eu dava aula de neuroanatomia. Ensinava os alunos como é que o cérebro é, como é que funciona. Mas eu gostava de inseto, né, Júlio? De libélula. Desde cedo. Desde cedo. Aí eu aposentei de neuroanatomia, comecei a dar aula de zoologia. Dei 20 anos de aula de zoologia para os alunos de biologia. Mas eu tenho um livro, mas o meu livro de neuroanatomia é chato demais, sabe, João? Eu lancei a 3ª edição aí,
fizeram um elogio enorme na internet, falou assim, o Ângelo Machado é um escritor famoso, vários livros, mas fez também um livro de terror chamado Neuroanatomia Funcional. Bom, e ouvimos aí muitas risadas, né? E o professor Ângelo Machado, numa entrevista em 2015 para o Jô Soares, no momento do lançamento do seu primeiro livro adulto, Borboletas Eróticas. Mas, como ele contava ali na entrevista, um pouquinho antes desse trecho que eu selecionei, que não tinha nada de erótico, ele só tinha colocado para chamar a atenção para o livro. E eu achei maravilhoso a gente começar assim, porque o que mais eu ouvi de todo mundo que eu conversei, pedindo depoimentos do professor Ângelo Machado, era essa característica muito marcante, essa capacidade que o professor tinha de reunir no entorno dele tanta gente diferente, tão interessada, e de atrair o interesse para as coisas da natureza. O professor Ângelo Machado, eu vou colocar aqui um breve resumo, né, que saiu pelo G1 também, mas a gente vai ouvir um pouco dessas histórias através de depoimentos, a grande maioria, né, de mineiros. O professor Ângelo Machado também tem essa história, né? Ele nasceu em BH, faleceu em BH. Ele era doutor em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor na Universidade em Chicago, foi diretor-presidente da Fundação Biodiversitas, uma ONG especializada em conservação de espécies ameaçadas de extinção, foi secretário e integrante do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, criou o Laboratório de Neurobiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e também o Centro de Microscopia Eletrônica, suas descobertas muito relevantes no campo da medicina. Nos anos 60, ele mudou o conceito então existente sobre as lesões do sistema nervoso na doença de Chagas. Se aposentou em 87 como professor titular de neuroanatomia e logo na sequência se submeteu a um concurso para ser professor adjunto de entomologia, né? A grande paixão dele, a especialidade da biologia que estuda os insetos. Como entomologista, descreveu 98 espécies e 11 gêneros novos desses insetos e foi homenageado com seu nome em 56 espécies de animais, entre elas libélulas, borboletas, besouros, aranhas, até um fungo teve o nome do Ângelo Machado colocado. Ele se aposentou em 2004 e continuou sendo professor voluntário, porque ele se recusava à categoria de inativo. Ele deu aulas até o primeiro semestre de 2019 no Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um componente maravilhoso em tudo isso. Ele também foi um grande escritor e também dramaturgo, escreveu peças de teatro, né? Recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil em 93, também o Prêmio Sesc de Melhor Texto de Teatro Infantil em 96, era membro das Academias Brasileira de Ciências, Mineira de Medicina e Mineira de Letras. Enfim, eu vou começar a soltar então os depoimentos que eu coletei, e o André da produção aqui do Vozes do Planeta também, e eu vou começar de trás para frente. Vamos ouvir o Vinícius Marangon. Ele estuda física na Universidade Federal de Minas Gerais, ele tem um canal no YouTube chamado Cura Quântica, e ele escreveu pelo Twitter, logo após a notícia, né, do falecimento do professor Ângelo Machado, uma série de posts colocando toda essa história que eu acabei de falar, mas é super legal a gente ouvir o Vini falando do único encontro que ele teve com o professor e de como é que era estar na presença do professor e como ele influencia e inspira essas gerações de pesquisadores que estão vindo aí. Vamos ouvir então agora o Vinícius Marangon. Primeiramente, muito obrigado, Paulina, por me dar esse espaço aqui no Vozes do Planeta. Está sendo um prazer imenso participar do meu primeiro podcast. Eu fico bem feliz também que a minha pequena homenagem ao Ângelo no Twitter tenha tido um alcance legal, porque para mim
ele era uma personalidade que merecia e merece ainda, né, todo o reconhecimento do mundo. É engraçado que minha relação com o Ângelo não era muito próxima. Eu tive apenas um único encontro com ele pessoalmente, mas foi um encontro que já foi mais do que suficiente para ser extremamente significativo para mim, né? Recapitulando um pouco minha história com ele, meu primeiro contato com ele foi através dos seus livros infantis, quando eu era bem criancinha. E talvez tenha sido um primeiro pontapé inicial nesse lado questionador e de ter dúvidas e tirar dúvidas e investigar as coisas, né? Por exemplo, tem os livros que o título me marca um pouco, que o título já é um questionamento, né? Que bicho será que botou o ovo? Ou que bicho será que fez a coisa? Esses livros bem infantis mesmo, eles vão guiando por uma investigação acerca de algum fenômeno esquisito que rolou e os bichos vão investigando até chegar na descoberta, né? Então todo cientista tem que ter um pouco disso, né? De correr atrás das dúvidas, de tirar as dúvidas e investigar mesmo. Talvez tenha sido o meu primeiro contato com ele, assim. E depois dessa época, bem criancinha, eu só fui reconhecer o Ângelo na graduação. Isso graças a um canal de divulgação científica que eu criei no YouTube com um amigo meu, Lucas Mitri. E a gente foi gravar um vídeo do trabalho de mestrado de um colega nosso, que é o Wesley. No trabalho de mestrado do Wesley, ele usava as asas de uma libélula que tinha na coleção do Ângelo Machado. A libélula é a Chalcopteryx rutilans, é uma espécie amazônica. E no trabalho de mestrado do Wesley, ele pesquisava cristais fotônicos naturais, né? Para quem não é da física, um cristal fotônico é uma estrutura muito pequenininha, microscópica mesmo, que devido ao seu tamanho e seu formato, ela consegue selecionar quais raios de luz vão bater lá e ser aprisionados ou vão ser refletidos. E então ela consegue dar cor às coisas sem que tenha pigmento nenhum, sem que tenha nenhuma tinta ali, né? E esse era o caso das asas da Chalcopteryx rutilans, né? Então no nosso canal a gente fez um vídeo com o Wesley explicando a física por trás dessa cor da asa da libélula, mas a gente ficou muito interessado em conhecer essa coleção do Ângelo Machado. A gente correu atrás, marcamos um horário com ele, que foi um pouco complicado a princípio, porque ele já estava com a idade avançada, né? Estava tendo cuidados 24 horas por dia, mas mesmo assim ele nos recebeu de braços abertos na casa dele e foi um encontro mágico para mim, assim. Ele tinha uma presença de espírito maravilhosa, tinha um senso de humor muito aguçado e a sensação é que em poucas horas de encontro, de entrevista, eu aprendi por anos. É como se fossem anos de aprendizado, né? Afinal de contas também foi um cara que ganhou um prêmio Jabuti de literatura, o maior prêmio brasileiro, né, de literatura. Ganhou um José Reis de divulgação científica, tem esse currículo extenso demais, com tantos trabalhos publicados, era um cara incrível, né? E foi isso, o encontro com ele foi maravilhoso. E a gente tem algumas referências na área da divulgação científica, né? Por exemplo, Carl Sagan, hoje em dia mais recente o Neil deGrasse Tyson. Aqui no Brasil a gente tem o Drauzio Varela, mais recentemente o Átila Yamarino. Mas, sem sombra de dúvidas, para mim, o encontro que foi mais significativo e mais pesado, assim, para mim, que foi com uma carga muito importante para mim, foi com o Ângelo Machado. Por todos esses motivos que eu falei, assim, ele tinha um senso de humor e ele dava uma abertura pra gente de como se a gente fosse parente. Era como se fosse um tio ou um avô meu conversando comigo. Era algo muito legal, assim, essa relação com ele. A abertura que ele dava pra gente, o tanto que ele deixava a gente à vontade. E nesse encontro, algo que me marcou muito foi quando eu perguntei para ele se a gente poderia ver a coleção de libélula. E ele falou que a gente não só podia, como devia. E que a dúvida, né, o perguntar do cientista, essa curiosidade que é o que move o cientista. Isso me marcou muito. Tem isso registrado no nosso canal no YouTube, que é o canal Cura Quântica, no vídeo chamado Ângelo Machado e a mais importante coleção de libélulas. Para quem quiser assistir um pouco dessa interação com ele. Tá lá registrado. Vimos, ele tem algumas borboletas também, tinha algumas borboletas, né? A coleção dele foi doada para o UFMG em 2015 e esse encontro, assim, de longe foi um dos mais importantes da minha vida, me marcou muito. E depois desse encontro, conversando com a minha namorada, ela me falou que tinha uma peça de teatro dele, a gente descobriu, né, conversando, que a peça de teatro era dele, foi escrita por ele, que foi baseada no livro dele, que é o Manual de Sobrevivência em Festas e Recepções com Buffet Escasso.
E isso aí foi outra coisa muito importante, né? Porque minha namorada conhecia a peça, não sabia que era dele também, e a gente foi juntando as peças, quebra-cabeça, né? Vendo que o Ângelo tá em todos os lugares. Seja na literatura infantil, em peças de teatro, na ciência. Agora, mais recentemente, eu tô fazendo a minha última disciplina da graduação. A disciplina é Noções Físicas de Microscopia Eletrônica. E o Ângelo Machado tem um legado nisso também, né? Porque ele foi um dos criadores do Centro de Microscopia Eletrônica do UFMG. Então, ainda hoje, ele é muito significativo para mim, porque eu estou fazendo uma disciplina, trabalhando com experimentos que tem um dedo dele ali, com certeza, até hoje. Então, de longe, assim, é um cara importantíssimo para a ciência brasileira, com publicações, para a divulgação científica, com vários livros infantis, todo o trabalho dele com as libélulas. Então, assim, de longe é uma perda irreparável, né? Vai deixar muita saudade. E, no dia que eu recebi a notícia da morte, eu recebi a notícia bem cedo até. E ao longo do dia eu fui vendo vários portais e vários institutos de pesquisa postando sobre ele. E foi me dando mais essa dimensão da importância que foi ele para o Brasil, né? Era um cara realmente muito importante, com um senso de humor maravilhoso e que vai fazer muita falta. Mas, apesar disso tudo, ele deixa um legado pra gente, né? Deixa a gente com essa faísca de vontade, esperança de divulgar ciência, de cuidar da natureza. Então, acho que isso é o mais importante. Ele fez tanta coisa, deixou tanta coisa pra gente, que a gente pode pegar e continuar seu legado daqui pra frente. Muito obrigado, equipe do Vozes do Planeta, e até a próxima. Valeu! Bom, e seguindo nesses depoimentos, agora mantendo, né, dentro da universidade ainda, vamos ouvir o professor de Genética e Evolução na Universidade Federal de Minas Gerais, o Fabrício Rodrigues dos Santos. Ele tem uma história, né, e eu acho que isso que é bacana, não só da influência do professor Ângelo Machado, mas quem conviveu com ele, as experiências com ele em campo. E o Fabrício tem uma história muito bacana. Aí a gente estava falando, né, que ele também escreveu peças de teatro, escreveu livros premiados, né? E ele também tinha música, ele também compunha. Então vamos ouvir o professor Fabrício, contando uma história em campo com o professor Ângelo Machado. Fui colega do professor Ângelo Machado desde 1997, né? Mais de 22 anos aí, colega de profissão, mas antes disso fui aluno dele quando fazia Ciências Biológicas na mesma UFMG, em 1988, quando ele deixou de dar aulas na anatomia e passou a dar aulas no departamento de zoologia. Então ele foi o professor de zoologia 1 e depois de entomologia também, além de também ter sido um orientador em alguns trabalhos de campo que a gente fazia de coleta de insetos. O Ângelo sempre foi uma pessoa exemplar como pesquisadora, né, um pesquisador muito importante na área ambiental, mas também antes disso na área de neuroanatomia. Né, o professor Ângelo sempre foi uma referência para nós como alunos e também da forma que ele vivia a atividade de docência conosco nas salas de aula, né, a forma participativa que ele tinha nas aulas teóricas e nas aulas práticas. Né? Nós tivemos várias aulas práticas com eles no campo, em Petit, por exemplo, que é uma reserva da CEMIG, que ele levava a gente. Né? E uma vez, por exemplo, nós fomos coletar insetos à noite, tivemos um acidente, né? E o professor Ângelo, né, para nos confortar, porque foi um acidente com uma luz que atraía os insetos, e eu e um colega nosso fomos atingidos, né, e tivemos que ficar aí cuidados, porque os olhos estavam muito queimados, né, era uma luz negra, e ele ficou a noite inteira cantando várias das músicas do repertório dele, porque ele tinha composto várias músicas, né, e também o professor Ângelo tinha várias poesias, e foi toda a noite assim. O Ângelo era uma pessoa extremamente humana, né? Extremamente importada com a relação aluno-professor, com a relação da ciência com a natureza, né? E é isso que ele passava o tempo inteiro para a gente. É uma pena que ele foi agora, né? Mas ele realmente deixou um legado aí para a educação científica, para a educação das crianças, né? Para a dramaturgia, para a ciência, para o ensino. Um cidadão exemplar. Vamos ter muitas saudades. Bom, ouvimos essa história deliciosa do professor Ângelo cantando músicas, né, para acalmar os estudantes aí depois de um contratempo em campo.
uma pessoa realmente maravilhosa, inspiradora, referência na divulgação científica e também na questão de áreas protegidas, de conservação. A gente vai ouvir agora o José Carlos Carvalho, ex-ministro de Meio Ambiente, que também tem histórias muito próximas, que também trabalhou lado a lado do professor, e ele vai contar então essas histórias de conservação do professor Ângelo Machado à frente da ONG Biodiversitas e qual foi a importância dele na criação de áreas protegidas, principalmente em Minas Gerais. O professor Ângelo Machado foi genial em tudo que fez. Um cientista, um ambientalista, um professor, um homem versátil, atuou na área de euroanatomia, atuou na área de zoologia, foi escritor, dramaturgo, e eu tive a felicidade de conviver com o professor Ângelo, de tê-lo como amigo, como mentor e como conselheiro. Ajudou muito na minha carreira. Lembro de iniciativas do professor Ângelo, juntamente com seus colegas do Centro para a Conservação da Natureza, que foram decisivas para a criação do Parque Nacional da Serra do Cipó, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, além da elaboração da lista das espécies ameaçadas de extinção do estado de Minas Gerais e do mapa de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, realizados pela Fundação Biodiversitas, que ele idealizou e implantou com extraordinária competência e dedicação até os últimos dias da sua vida. Eu agradeço muito o envio desse depoimento do ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, para a gente compor a nossa homenagem hoje aqui do Vozes do Planeta, a vida, né, e a influência e a importância do professor Ângelo Machado para todos nós que trabalhamos com conservação, com biodiversidade e também, por que não, pela divulgação científica, pela comunicação. E agora a gente vai ouvir Mário Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata Atlântica. O Mário também teve uma grande história junto ao professor. O professor realmente influenciou muito do movimento ambientalista e o Mário Mantovani vai contar mais dessa história. Bom, a minha história com o professor Ângelo é muito interessante. Começa já há muito tempo, já lá por os anos 1986, quando a gente estava fazendo uma articulação com relação aos municípios. Em São Paulo tínhamos um trabalho muito forte com o governo Montoro, e isso acontecia no Paraná com o governo do Zé Richa, Minas Gerais também, e isso me aproximou fortemente de um time grande que tinha em Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais sempre foi um celeiro de muita gente ligado aos temas ambientais. Eu me lembro bem aí do Maurício Andrés, do Irã, do Cláudio Itamar, da Dalci, do Chico e o Mar, que contava muitas histórias, era muito próximo ao professor Ângelo. Incrível, eram almas gêmeas até na forma de encarar a vida com muita leveza, tudo, até mesmo o deputado Ronaldo Vasconcelos. Bom, nesse momento nós estamos formando uma associação de municípios e meio ambiente. E uma das grandes forças que falaram, olha que ideia boa, ele contava muito da história do CONAMA, do CISNAMA, da importância de mobilizar a sociedade com os governos locais, e uma das pessoas que me aconselhou foi o próprio Ângelo. E naquele momento eu achava estranho, porque eu trabalhava com esse time que era praticamente de ilustres, assim, com aqueles perfis de gente que a gente conhece, e o professor com aquele estilo dele, fanho, de um jeito diferente, brincalhão, trazia todas essas histórias para a gente. Era muito interessante. Então, passou a ser uma paixão de ver como ele trabalhava, como ele encarava as coisas e tudo. E somado a esse grande time, eu falei, com essa turma que eu quero trabalhar. E ao longo dos anos, essa amizade veio crescendo, essa admiração, e em vários momentos encontrando o Ângelo. O professor era a minha grande referência. Eu sempre gostei de fazer palestra, já fazia palestra para 2 orelhas ou até milhares de pessoas em todos os lugares do Brasil.
E toda vez que eu via o professor Ângelo, eu ficava impressionado com a forma de comunicar, o jeito que ele falava. As pessoas, quando assistiam a palestra do professor Ângelo, não se moviam. Primeiro, o impacto de ver aquele tipo falando. Depois, a forma com que ele abordava, o jeito que ele envolvia as pessoas. E eu dizia, é isso que eu quero fazer, é esse tipo de coisa, essa forma que eu quero chamar a atenção. E o Ângelo fazia isso com maestria, era um professor de verdade, era um sujeito que conquistava, que inspirava, que chamava todo mundo para crescer junto, não separava, era uma coisa de inclusão e de amor mesmo quando estava falando. E podia se perceber isso na sua forma de se comunicar, era instantâneo, era muito forte. Então, esse também era outro ponto que me marcava profundamente. E a outra oportunidade que eu tive foi de estar no conselho da Biodiverstas, aí sim, vendo como pensava, como trabalhava organizadamente numa forma de associativismo, como a Biodiverstas, que prestou grandes serviços, grandes trabalhos para o Brasil, bem na linha do que fazia o professor Ângelo. Momentos muito importantes que marcaram minha vida e a quem eu devo muita gratidão, muita referência, muita de saber que nós perdemos alguém, mas que ficou um grande legado e que a gente vai ter muito que aprender ainda, muitas histórias boas que vamos contar dessa relação com o professor Ângelo. É uma felicidade muito grande ter convivido com ele e, quem sabe, contar isso para as outras pessoas, dizer que é possível, qualquer um pode superar qualquer forma de dificuldade que tenha. O Ângelo era essa inspiração e eu fico muito feliz de poder contar um pouco dessa história, que começa lá atrás, de um jeito bem diferente, sempre de mobilização, sempre gostando de envolver gente, e ele era uma dessas pessoas que valorizava isso. Então, é só alegria, muito bom, gratidão, professor Ângelo, a gente vai levar para frente esse seu legado. Agora a gente vai ouvir o depoimento do fotógrafo e jornalista João Marcos Rosa, meu parceiro no projeto Mulheres na Conservação, onde a gente vai atrás, de histórias das grandes pesquisadoras à frente de projetos de conservação de fauna nessa primeira etapa. E o João, que é mineiro, também tem uma história muito legal, muito bacana, muito bonita da influência, e da importância do trabalho do professor Ângelo Machado. Vamos lá. O professor Ângelo Machado era um querido, uma pessoa realmente muito amada aqui em Minas Gerais, e acho que por todos os lugares que ele passou, não teve quem não ficasse realmente entusiasmado em ouvir seus casos. E era aquela figura que chegava e sempre todo mundo se reunia em torno, E para mim, ele é um pioneiro na comunicação da ciência. Acho que essa é uma das coisas que sempre me chamou a atenção. Como fotógrafo, como jornalista, eu ficava impressionado com a capacidade dele de tratar dos mais diversos assuntos, de uma forma tão simples. Ele sempre conseguiu chamar a atenção de todos os públicos. Não importava onde ele estava falando, sempre tentando sair dessa questão da complexidade, ou da grandeza dos assuntos, das pesquisas, mas tratando dos aspectos mais simples, que fizessem que as pessoas entendessem aquela questão. A questão do bom humor também, ele sempre tratava desses temas com muito humor, cativava as plateias nas palestras, independente do tipo de evento, todo mundo sempre rindo, sempre um alto astral. E isso era bem marcante para mim todas as vezes em que eu escutei falar. Era claro que ele tinha certeza de que o caminho para o conhecimento não era basicamente a metodologia científica, e sim que essa jornada humana passava mais para a gente conectar, por criar pontes do que criar abismo, coisas que nos separassem. A última vez que eu tive com ele foi em 2018, no lançamento de um livro, e logo eu percebi que ele tinha chegado porque formou aquela rodinha, e estava todo mundo morrendo de rir. Então eu imaginei, deve ser o professor que está ali. Logo eu juntei com a turma
e ficamos lá ouvindo os casos dele, e sempre foi muito legal poder ouvir, né, aquela figura que era uma figura muito pitoresca, né, em todos os sentidos, assim, e usava isso de uma forma muito legal, né, para aproximar as pessoas. Ele é uma referência para todo mundo que quer fazer com que o conhecimento científico, ainda mais nos dias de hoje, né, chegue de uma forma sensível e compreensível para o maior público possível. Acho que hoje a gente vive uma briga, né, de negacionismo e tudo mais, e a gente precisa encontrar outras formas de tratar disso, e ele fazia isso com maestria. E é dessa forma, né, é essa forma de tratar a ciência com leveza que o professor Ângelo pregava e fazia, que eu vou sempre levar comigo. Valeu, João, muito obrigada. E para a gente finalizar, vamos ouvir o depoimento da médica veterinária Flávia Miranda. A Flávia é uma referência, né? Eu falei agora há pouco e ouvimos, né, o João Marcos Rosa, falei do Mulheres na Conservação. A Flávia Miranda é a nossa 5ª personagem retratada. Vocês podem ouvir, né, e saber mais da história dela pelas redes do Mulheres na Conservação e pela National Geographic também. Mas eu convidei a Flávia e estou encerrando com a Flávia aqui porque em fevereiro de 2020, né, um mundo antes da pandemia, nós estávamos no Delta do Parnaíba tendo conversas maravilhosas. A Flávia pira também em registros, em saber mais de expedições naturais, né? E a gente começou a conversar muito sobre o que a gente denominou ali já naquelas conversas de lendas da conservação. A Flávia tem isso que eu falei que eu tenho, né? Eu tenho essa aflição, eu tenho essa angústia de querer registrar tudo, de querer manter vivo pela história das pessoas, elas próprias contando através da sua voz a sua história, né? Eu tenho essa piração e um dia a gente vai conseguir, né, Flávia, fazer o Lendas da Conservação. E ela me contava de toda essa história junto ao professor Ângelo Machado, de toda a sua admiração pelo professor Ângelo Machado. E a gente vai pedir para a Flávia, então, tentar reproduzir. Ela está bastante emocionada com a perda, né, do professor Ângelo Machado, mas mandou um depoimento muito legal, muito importante. Ela conseguiu tomar umas com o professor Ângelo Machado, que eu estou morrendo de inveja, que deve ter sido divertidíssimo, né? Porque uma das grandes características, como vocês ouviram o João falando, também a Flávia vai comentar um pouco disso, né? O Vinícius, no começo dos depoimentos, fala. O professor tinha esse humor, o professor tinha esse carisma ao falar das coisas da natureza, ao falar de ciência. Então, a gente vai ouvir um pouco agora da Flávia Miranda, médica veterinária, contando do seu encontro, dos seus encontros e da influência do professor Ângelo Machado. Oi, Paulina. Primeiro, obrigada pelo convite em falar, né, em poder dar um depoimento pelo professor Ângelo Machado. Eu realmente, infelizmente, me dói muito falar isso, não fui uma das pessoas mais próximas do Ângelo, né? Não fui orientada dele e não dividi o dia a dia dele, coisa que eu adoraria ter feito. Mas eu conheci ele na universidade, vou contar para você que ele foi uma das pessoas mais importantes que eu conheci, né? O Ângelo, para quem não está familiarizado, ele foi um cara assim, que fez jus à palavra multidisciplinar, né? Um cara que trabalhou médico, formado em 58, e ele tirava muito sarro disso, dizendo que a sorte de todos é que ele nunca exerceu a medicina. Ele trabalhou muito com neurociência, né? Ele tinha um laboratório de neurobiologia e fez muitas coisas, inclusive em 67 fez pós-doc em Chicago, um cara visionário, né? Sempre muito estudioso. Inclusive, um dos livros que ele escreveu de neuroanatomia funcional é usado até hoje nas universidades, né, na medicina.
E o que eu aprendi, eu já conhecia o Ângelo e ele não me conhecia, mas eu já conhecia ele há muito tempo. Livro, história, toda a coleção. Eu fui fazer meu doutorado na zoologia e uma das coisas que mais me impressionavam era o capricho que ele tinha, ele com os orientados, né? E manter a coleção de inseto, de libélula, e o cuidado que ele tinha nos detalhes, né? E isso ficava nítido nos orientados dele. A forma que ele orientava, mesmo já com mais de 80 anos, ele é sempre muito ativo e muito detalhista. Eu assisti a muitas aulas dele, né, palestra, e pessoalmente mesmo conheci na zoologia, na UFMG. Muito engraçado, porque a gente conversou muito, foram várias conversas, né, muito mesmo, inclusive com vinhos, e era um cara muito engraçado e com um conhecimento que não dava para acreditar, conhecimento e memória, né. Ele rodou muito esse país, né, ele conhece cada canto desse lugar, a Amazônia, as histórias que ele tem das coletas que ele fazia, e o que mais sempre me chamou a atenção foi a humildade e o bom humor. Então, assim, para mim o que resume ele é a forma que ele sempre viu a vida, de humildade e com muito, mas muito, muito bom humor. E uma das coisas que me encantam, né, e me encanta muito no que você chamou, e eu concordo, dos lendas, né, da conservação, que é a forma que vê a vida, talvez hoje com mais idade, ou não sei se eram sempre assim, mas com muito bom humor, muita humildade e principalmente fazendo coisas muito diferentes, né? Hoje a gente está num momento em que a gente é especialista do especialista do especialista, né? A gente esqueceu de aprender outras áreas, fazer outras coisas e se divertir com isso, né? O Ângelo era médico, trabalhava com neurobiologia e o hobby dele era os insetos. E depois que ele se aposentou na medicina, que ele foi prestar concurso na própria UFMG para entomólogo, né? Então, assim, brilhante. Ele era médico, mas ele sabia muito de inseto. E depois ele se envolveu ainda com escrever livro para criança. Tem vários livros, né, infantil, inclusive premiados, já ganhou o prêmio Jabuti com esses livros. Então, essa forma, esse olhar múltiplo, é para quem é muito inteligente, né? Então, eu realmente tiro o chapéu. Para mim é um cara brilhante. Tenho honra de dizer que dei um abraço nesse homem e que sou muito grata por cada conversa que a gente teve. Obrigada, Ângelo. Por fim, só deixando uma dica para que as pessoas leiam o livro Manual de Sobrevivência em Festas e Recepções com Buffet Escasso. Isso realmente resume Ângelo Machado. Ouvimos então a Flávia Miranda, médica veterinária, relatando e se emocionando sobre a influência e toda a importância do professor Ângelo Machado, não só para ela, mas enfim, para toda a questão da divulgação científica, da aproximação e de trazer um pouco de leveza e outros temas, e da importância realmente, como ela falou, da gente olhar para outras áreas e de se envolver com outras áreas para trazer essa leveza da vida. Eu encerro agora esse episódio especial do Vozes do Planeta, meio bagunçado, é assim mesmo, né? Mas espero que vocês tenham se emocionado, como eu, de saber mais e saber um pouco de bastidores destas duas grandes figuras, e fazer uma homenagem, né, aqui do podcast a estas duas grandes figuras que perdemos esta semana. O jornalista, pioneiro do jornalismo ambiental, Randall Marques, e o professor, médico, escritor, entomologista, Ângelo Machado.
Bom, e antes de encerrar definitivamente esta edição especial do Vozes do Planeta, em homenagem a Ângelo Machado, ao professor Ângelo Machado e ao Randall Marques, eu não poderia deixar de agradecer especialmente a Raquel Zorzi, da Compass Colab. A Raquel topou, em plena sexta-feira de feriado, editar e montar este especial em pleno final de semana, para a gente poder oferecer para vocês esse conjunto, né, de depoimentos, assim como todo mundo que enviou seus depoimentos, para a gente deixar registrado, então, essa homenagem, essa importância e essa influência destas duas pessoas na vida de tanta gente. A gente volta a se falar no próximo episódio. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.